Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje, dia 6 de junho de 2019, quinta-feira, mais uma vez, Jornal Nova Era chegando até você de diversas formas. Você que está aí nos acompanhando em 1450 AM na Grande São Paulo, ótima tarde. Você que, de repente, pode estar nos levando aí para um passeio, compras, caminhada através do aplicativo do celular, isso é possível, estamos aqui juntos. E você pode acompanhar o jornal também pelo site da tvmundomaior.com.br. Eu já quero trazer para o nosso salve desta tarde os nossos comentaristas de hoje, Carlos Moraes. Carlos Moraes, que é da Mocidade da Sociedade Espírita 3 de Outubro, da coordenação lá. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Zilda, Toledo, bem-vindo de volta. A todos que estão nos escutando, conectados, uma boa tarde e vamos ter aí um bom jornal. É isso aí, do meu lado aqui esquerdo, Maria Zilda Neto e o Reinaldo Toledo, sejam bem-vindos, ótima tarde. Boa tarde a todos, a você que nos ouve e nos assiste, e todos aqui, esses amigos nossos, Toledo, Carlos e você, né, Guilmar? Queridona. Ah, isso aí. E aí, Toledo? Boa tarde, Guilmar, a todos. Hoje eu estou na dobradinha aqui com a Marisilda. Hoje ele está correndo risco, né? Então, uma ótima tarde para nós todos. Tá certo. Eu quero já agradecer aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, Boris Maciel e Jefferson Silva, nos atendendo ao telefone a Vera Lúcia e também o Ezequias Salles. Então, você pode mandar a sua mensagem ligando no telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Vamos iniciar o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 6 de junho, trazendo para você que nos acompanha um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que o governo federal sancionou a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária. Isso quer dizer o quê? Sem o consentimento de dependentes químicos. O texto foi publicado nesta quinta-feira, ontem, dia 5, no Diário Oficial da União. Além de endurecer a política nacional antidrogas, a lei também fortalece as comunidades terapêuticas. Este tema certamente vai ser melhor abordado aqui na grade de programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV aos sábados, o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Eles vão trazer a visão destes que estão vivenciando a questão da dependência química com mais propriedade do que nós, mas esta foi uma lei aprovada pelo Congresso que autoriza, então, a internação involuntária, sem consentimento, para dependentes químicos. Fique sabendo ainda que o canabidiol, aquela substância presente na maconha, foi liberado para uso em medicamentos. Triplicou o número de novos pacientes que buscam pela importação deste componente. Em 2015, eram 826 pacientes que se cadastraram. Em 2018, esse número passou para 2.371. O balanço parcial de 2019 prevê ainda um número maior. Nesta semana, a Anvisa vai abrir uma consulta pública para a liberação do plantio do cannabis para pesquisa e uso da indústria farmacêutica. Vamos trazendo aqui as informações e os detalhes no decorrer da semana. Fique sabendo ainda que o Brasil registrou mais de 100 casos de sarampo, apontam aí os estudos. Além de 92 casos que constam do último boletim nacional do Ministério da Saúde, estados aí de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro, já foram confirmados outros 15 casos. Então aí atenção, nossa sugestão e orientação com todo respeito e carinho é que você, pai, você, mãe, você responsável, dê uma olhadinha aí na caderneta de vacinação do seu filho, leve a criança para que ela possa atualizar as vacinas e, de repente, nós possamos frear este número crescente de novos casos de sarampo em nosso país. Eu quero trazer para
para os comentários aqui da nossa turma de hoje, Marisilda, Carlos Moraes e Reinaldo Toledo, a seguinte matéria: separação dos pais e evangelização. O texto é de Adeilson Salles, está na série Corações Juvenis para a Revista Internacional de Espiritismo deste mês de junho e trata sobre esta questão. Os relacionamentos conjugais terminam e muitos filhos ficam à deriva emocionalmente falando. O texto traz que a sociedade como um todo reflete as ebulições ocorridas nos núcleos familiares. Adeilson continuou o texto dizendo, abre aspas, são tempos transformadores, nos quais todos os educadores são convocados a empreender esforços para a manutenção da paz em família e, consequentemente, na sociedade. Ele continua o texto dizendo, não raros casos de violência se manifestem nas instituições de ensino, onde os alunos se voltam contra os educadores numa demonstração clara de que os valores éticos morais se encontram esquecidos a partir do lar. Fecha aspas. Quero trazer aqui para esse primeiro movimento aí de comentários, depois temos uma notícia para inserir e usar como pano de fundo aí a importância de um bom relacionamento familiar. E tem aquela frase, né? O casal pode se separar, não existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe, né, Isilda? Não, de jeito nenhum. É interessante isso, eu acho que isso é uma preocupação da sociedade como um todo mesmo, né? Não é só alguns pais, não só desses que a gente está comentando aqui, né? Eu acho que a sociedade como um todo, a gente precisa ajudar as pessoas a se equilibrarem, a entender a responsabilidade que elas têm diante dos filhos que recebem, né? Porque o Evangelho nos diz mesmo, né? Que é uma missão importantíssima você ser pai, ser mãe. Né? Você tem a responsabilidade de um filho de Deus para você orientar, para você direcionar. Né? Isso a gente não pode esquecer. Independente dos conflitos que a gente tenha com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, os filhos não têm que sofrer essas consequências, né? Porque quando a gente fala que eles não pediram para vir, na verdade, a gente pede. Sim. Mas é uma responsabilidade nossa, né? Como pais, manter isso, manter essa missão assim, sendo efetivamente realizada, né? Então, eu acho que é importantíssimo nós discutirmos isso e ajudar. Falta de religiosidade é um ponto, né? Principalmente para os casais, né? Quando a gente tem religiosidade, quando a gente entende a lei divina, a gente sabe o que deve fazer, né? Ou então a gente vai buscar o que fazer para evitar maiores conflitos, né? Carlos? Eu acho que essa questão que a gente coloca aí de fim de relacionamento como você já comentou na notícia, a Isilda colocou muito bem, é que não existe esse filho, né? Acho que isso tem que transmutar acima de qualquer divergência que o casal tenha na sua relação homem e mulher, né? Filho é uma responsabilidade que a gente tem não só pela questão moral, mas pela questão que a gente sabe muito bem que vem no Evangelho, que a gente tudo lê, no Espiritismo, que é uma coisa que você planejou, criou aquela responsabilidade, nem sempre, às vezes é você que vai ensinar, às vezes você que tem que ser ensinado para aquele ser, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente não pode misturar a sua, às vezes, insatisfação dentro de um relacionamento, passar para aquela criança e vice-versa, né? Até porque muito do reflexo dela é o exemplo que você convive e tem as atitudes dentro do seu lar, né? Muitos se tornam violentos pelo motivo de ter um lar agressivo, né? De muitas ofensas. Quando a gente fala em criança agressiva, não necessariamente precisa ser da agressão física, né? Existe agressão verbal, agressão psicológica, existe outros tipos de agressões que não são contato físico. E a gente sempre preza para essas pessoas colocarem a mão na consciência, né? Porque na forma humana a gente diz que aquela criança não pediu para vir, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. E é uma segunda chance de a gente conseguir amar, né? Porque pai, mãe e filho, acho que são coisas que a gente tem um amor que da forma racional a gente não explica, né? Mas a gente sabe que é muito bem, que são os contatos que às vezes são feitos para que a gente possa resgatar a nossa missão aqui no plano reencarnatório, de você conseguir resgatar a sua missão,
resgatar um elo, ou é uma pessoa que você tem alguma forma de dívida que você tenha que conviver e fazer de certa forma juntos. Imagina se a gente soubesse das vidas passadas com esses seres, né? Então, a gente tem que agradecer muito essa questão aí de ter o filho e que se no relacionamento não teve continuidade, é tentar manter o máximo de respeito possível, né? Acho que é isso que tem que ser colocado em pauta. Se às vezes os pais estão numa questão que não tem condições de conviver juntos, que eles consigam, pelo menos, viver de forma harmoniosa separados, respeitando os espaços deles na relação e colocando isso para o filho muito claramente, que não é porque eles não estão juntos que eles não amam mais aquela criança, né? Toledo. É verdade, vocês colocaram muito bem e nós temos nisso tudo um pano de fundo assim, de um momento muito complexo da sociedade, né? De renovação de valores, né? A sociedade, ela progride, mas elas têm algumas idas e vindas. Então, o mesmo progresso assim da liberdade hoje, né, que a sociedade, os jovens têm toda essa liberdade de participar, de falar, ao mesmo tempo gera um afastamento não só por ações dos pais, por postura dos pais, mas o próprio jovem tem hoje um ímpeto assim de independência e de manifestações próprias e leva e força e gera também um afastamento além da postura dos pais, o que exige dos pais então um esforço maior do que antigamente, que os filhos eram mais dependentes para ter o fortalecimento dos laços de família. Agora, quando nós pensamos, né, nos pais, muitas vezes nós sabemos que tem casos que a separação assim é uma solução. Né? Muitos casos chegam numa circunstância que não há mais condições. Mas como o Carlos bem disse, às vezes os pais estão juntos e nem sempre, porque estão na mesma casa com o filho, existe um laço afetivo, existe ali uma ligação, uma relação forte. E às vezes, quando os pais se separam por um motivo necessário, se ter esse compromisso, essa consciência do dever, de estar presente, de participar, de visitar, de alguma forma, é ali, digamos, exercitado ali o compromisso paternal. Até porque hoje também nós temos, além da figura clássica, tradicional dos pais, nós temos a figura dos pais afetivos, né, que hoje se pode ter mais de um pai ou mãe, né, de acordo com a lei, pelas relações de afeto. E nós vemos que em muitos casos dos pais afetivos, que às vezes nem moram junto, eles trazem toda a substância, todo o preenchimento assim, da interação necessária com o adulto. Então, consciência sempre quanto à responsabilidade e o dever, e isso é um ponto principal da doutrina, né? Acho que você colocou um ponto bem interessante, que é bem legal mesmo, que é essa questão do não estar junto, mas estar presente, né? E isso, às vezes, que nem se colocou, se às vezes você está num lar que tem dois pais que não se dão e começa a ter muito atrito, a criança consegue levar para ela a culpa do relacionamento. Porque ela pode começar a pensar, poxa, meus pais brigam tanto e às vezes é por causa de mim que eles não se separam e vão viver cada um a sua vida. E a criança começa de uma forma inconsciente levar isso para ela também, né? Então, quando ela chega na adolescência, que você vai conversar com filhos de casais separados que tiveram atrito nos lares, eles começam a falar, mas meus pais brigavam muito por minha causa, tudo era motivo por causa de mim. Era a maneira que os pais tinham de assunto em comum, que é onde tem as divergências, né? E às vezes, se essa condição consegue ser de uma forma harmoniosa, a criança, por mais que não tenha no contato físico do dia a dia os dois presentes, ela se sente presente nos momentos que está com os dois. É meio estranha essa frase, né? Mas é isso que acontece. E isso que às vezes é muito mais importante, né? Às vezes é melhor ter meia hora de um pai no final de semana presente para ela do que ter todas as noites um pai ausente, né? É interessante que eu volto insistir nessa coisa de que quando nós conhecemos a lei que rege a nossa vida, fica mais fácil de nós nos conscientizarmos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta esclarecimento para muitas pessoas que não têm acesso a essa informação. Né? Não só aqueles que não querem ter acesso, mas muita gente quer ter e não consegue. Sim. Então, eu acho que um papel importante da nossa sociedade, e nós, como espíritas, que temos o mínimo de noção do que é a vida, de como funciona a lei da vida, a gente precisa trabalhar, principalmente nesse departamento de gestante, né? A gente tem isso e esclarece, traz o evangelho, traz orientações de como educar. Eu acho que isso é importantíssimo para nós
fazermos cada vez mais, né, para ajudar essas pessoas que não sabem, às vezes elas não sabem, elas têm filho, elas têm filho porque acho que ter filho faz parte da vida, mas por que faz parte da vida? Qual que é o papel? Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Por quê? Para quê? Né? Então, acho que é interessante nós trabalharmos mais a respeito disso. E não só o espiritismo, mas as religiões como um todo, mostrar como funciona a lei divina. Né? É isso aí. Quando a Maria Isilda fala a respeito deste trabalho que é realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, no departamento de gestantes, você faz parte desse departamento, isso, né? É um trabalho de acolhimento, de orientação, que já é feito há bastante tempo e que certamente vai dar a esta mãe, esta jovem, por vezes, que teve aí uma gravidez não planejada, ter condições para seguir com esta educação, levando este jovem espírito a trilhar bons caminhos. Este trabalho do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz de muita importância, muitas instituições espíritas, não espíritas, religiosas têm este amparo e aqui nós enaltecemos o trabalho feito pelo nosso Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. A própria matéria fala sobre a questão da violência, que muitos destes jovens que são, de repente, deixados à deriva emocionalmente por conta do desentendimento dos pais, eles acabam manifestando nas instituições de ensino a violência que eles trazem dentro de si, até por este desamparo. E, recentemente, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou alunos jogando livros, cadeiras contra uma professora na Escola Estadual Maria de Lourdes Teixeira. A polícia apreendeu 9 dos 10 alunos envolvidos no ato de vandalismo e eles foram ouvidos pela Vara da Infância e Juventude para definir aí as medidas socioeducativas que terão de cumprir. São estudantes que estão no 7º ano do ensino fundamental, foram detidos em flagrante de ato infracional por associação criminosa. Segundo o delegado, eles vão responder por estes atos infracionais. Após a apreensão dos jovens envolvidos no caso, o secretário da Educação do Conselho Escolar da Unidade de Ensino decidiu pela transferência compulsória destes alunos, quer dizer, foram expulsos dessa instituição de ensino. E dados da Secretaria da Educação de São Paulo registrou 68 ações de gangues em escolas na rede estadual de ensino somente nos 3 primeiros meses deste ano. Toledo. Então, é o que nós dissemos, que nós vivemos um momento assim, de tanta agitação social e dentro desse contexto nós vimos as liberdades individuais serem asseguradas, hoje todos podem falar, se manifestar, e aí nós estamos vivendo o extremo disso. As pessoas pensam que podem tudo, isso, que não existe mais regras, os jovens, né, se proclamam e falam que podem fazer tudo, que podem se manifestar, que têm o direito disso e aquilo. E aí nós temos, então, assim, esse cabo de guerra. Num primeiro momento, a liberdade, assim, né, ela alcançou toda a sociedade, as pessoas, jovens, grupos vão para o extremo, e aí, do outro lado, até justifica, assim, o renascimento, assim, de um outro lado extremado, de usar a força, a violência para conter, né? É uma guerra, é uma guerra social. E ambos os extremos, tanto a liberdade extremada, ela é incabível dentro de uma sociedade organizada, civilizada, porque nesses casos não se respeita o direito do outro, mas nós sabemos também que a violência extrema de repressão nunca resolve também, porque você contém, você reprime, mas a potência ali de resposta está ali presente, dormente. É a educação. Então, sim, é necessário ter regras firmes, regras claras, regras de penalidades dentro do sistema educacional, dentro das escolas. Tem que ter, sim, um tipo de fiscalização. Os alunos, os jovens têm que saber que tem que respeitar o professor, mas dentro de uma suavidade que represente a atmosfera educacional.
Sim. Energia com amor, né? Isso, ao contrário daquelas ideias lá, de fora do país, de professor chegar armado na sala de aula. Existem escolas em outros países que alguns professores andam armados. Isso é um absurdo. Isso vai em outro extremo. Né? Se tem segurança, tem que ser os agentes de segurança, não um professor, um livro e uma arma. Né? Isso é incompatível, inconcebível. Não dá certo. Mas é algo urgente para se pensar na sociedade. Eu lembro de Jesus, né? Porque ele é, porque eu digo era quando ele esteve entre nós, né? Enérgico, mas amoroso. Ele compreendia, né? Ele não aceitava o erro, mas ele compreendia a pessoa que cometia o erro, né? Então, não aceitava o pecado, mas compreendia o pecador. Mas acolhia o pecador, né? Então, o que nos falta é isso. Eu acho que quando eu falo de unir a sociedade, acho que é isso, né, Toledo? Unir pais com escolas numa conversa séria, né? Porque não é assim, olha, nós da escola mandamos e vocês obedecem. Ou então, eu pago e vocês obedecem, né? Porque tem isso também, né? Assim, o pai paga a escola, então acho que o filho tem o direito de quebrar, de fazer o que ele quer. Não é assim. Uma coisa de trabalhar juntos. Nós temos que trabalhar juntos. Os pais cumprir a sua missão de educar os seus filhos. Os professores vão cumprir a missão de reforçar essa educação, mas de dar a intelectualidade, dar o ensino, né? O ensino intelectual. Eu acho que aí dá certo. Nós temos que unir essas forças, né? Não que nem diz Toledo, ficar cada um numa ponta puxando para si, né? Porque nós estamos desse jeito, né? Então, eu acho que nós temos que ser um pouco mais enérgicos com os nossos filhos, né? Às vezes eu até falo, eu fui um pouco demais, mas eles acham que foi muito bom, porque eles estão bem na vida. Porque eles aprenderam a ter regras e ter disciplina, né? Sim. Eu acho que é isso. O Carlos, que também já tem uma pequenininha bonitinha lá, também está ensinando essas coisas. A gente tem que fazer isso, né? Não pode delegar ao professor e nem a ninguém, né? Filhos não educados, a gente vai, às vezes, ter que visitar na prisão. Os antigos, minha avó falava, filhos não educados, trabalho dobrado. Trabalho dobrado. E aí, Carlos? Bom, eu gosto muito de uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella sempre fala, que é aquela, vou até ler aqui, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Acho que ele resume um pouco o contexto do que a gente tá falando, né? Não é porque você quer que você pode e a gente entende sobre isso. É uma questão bem complexa, porque como o Toledo já colocou, a Isilda reforçou, a gente está falando aí de respeito ao primeiro momento. Primeiro, a questão pública, né? Porque estão depreciando um patrimônio público, uma escola, as carteiras, tudo. Segundo, que é um absurdo te jogar algo no professor, que também é uma agressão, que você não deve agredir ninguém, muito menos os professores. A gente se levantava quando o professor entrava na classe, não era assim? O professor era uma pessoa muito importante. Hoje ele não tem importância nenhuma. E ele é importante, né? Ele é extremamente importante. E nós não valorizamos ele nem um pouco aqui no Brasil, principalmente na educação básica, na educação primária, que é onde a gente é o começo de tudo. E vocês colocaram muito bem que educação no sentido de comportamental, cidadania, você aprende em casa. É como você acabou de colocar. Eu faço a minha filha dar bom dia desde o porteiro do prédio, o porteiro da escola, a servente da escola, porque são seres humanos e ela tem que cumprimentar todo mundo como a gente faz com todas as pessoas. Parece pouco, mas é importante. Né? Exatamente. Eu vejo crianças que eles acham que é isso. Porque eu pago a escola, ele joga a mochila no pessoal da portaria, sai jogando papel no chão porque tem a servente. E não é assim que funciona. A gente tem que dar exemplo desde casa assim. Os professores lá estão para dar as matérias didáticas. Lógico que algumas coisas vão nos ajudar a nos pontuar. No caso dela, minha filha que tem 4 anos, ela ainda está aprendendo algumas coisas da escola. Olha, ela faz isso, faz aquilo, conversa com ela em casa, explica, que faz parte. E até a gente falou na terça-feira aqui como exemplo, no Japão, as crianças, elas não é obrigadas, mas elas têm o dever na escola no Japão de lavar os banheiros, a cozinha e entram na sala sem o tênis, que é sinal de respeito como se fosse a sua casa. Então, por quê? A sala é limpa, eles respeitam o professor, respeitam o horário. Nossa, cara, você está falando uma coisa de outro mundo. Não, a gente está falando do Japão. Entendeu? A gente usou tantos aqui exemplos, né? Como o Toledo colocou, professores entram armados. Garanto que no Japão o professor só tem uma arma, que é o giz e a lousa. O resto é... E a palavra, E a palavra, né? Então, acho que é isso que a gente tem que colocar. A sociedade está partindo para um pressuposto que, como vocês muito bem colocaram, olha, se eu pago imposto, se eu pago a escola, se eu pago alguma coisa, eu tenho direito de usufruir da maneira que eu quiser. E não é bem assim.
o respeito começa, né? Termina o meu onde começa o seu. Então, não é a regra bem assim. A gente tem que lembrar um pouco dessa parte aí de voltar à ordem, à cidadania, ter a regra, e disciplina é bom, né? Porque os pais não querem que os pais não querem que os professores agridam os seus filhos. Não pode. Você não pode, né, maltratar o aluno. Agora, por que o aluno pode maltratar o professor? Eu vou jogar uma pimentinha, desculpa, Toledo. E é capaz de ser o professor um dia dar um tapa no aluno, ele vai lá e bater no professor. Ele não vai perguntar o que aconteceu, ele vai lá para agredir o professor. Desculpa, Toledo. Foi Já aconteceu, né? Já aconteceu. E não é só questão de agressão, porque o que nós vemos é assim, os pais, isso na minha experiência, assim, vários anos de policiamento, né, escolar e também junto a escolas, os pais não admitem que importune o filho. Importunar é uma palavra. Não admite que repreendam o filho. Isso. Que corrijam, né? Que corrijam o filho. Então, quantos casos nós já vimos de pais chegarem lá na secretaria, etc., em escolas particulares também, e falar assim, eu não admito que se dirija ao meu filho e tal. Vocês estão aqui para ensinar matéria didática, etc., geografia, história, e não para divertir ou corrigir. E às vezes até do lado da criança, né? Exatamente. Exatamente. E a criança fica ali. Aí ela cresce, né? Um pequeno reizinho. Infelizmente, né? Então, não existe, e soma-se a isso, a própria... Porque, como diz Jesus, não tem como servir dois senhores. Se dentro de casa, o ambiente que a criança e depois o jovem vive, né, é um ambiente que se despreza o respeito ao ser humano, que se tem um sentimento de elitismo, que se tem um sentimento de separação de classes, de corporativismo, de violência contra outros grupos sociais, é claro que a criança vai reproduzir. A criança não nasce odiando, ela aprende a odiar. E aí vai tratar, assim, na escola, ali professor, as pessoas responsáveis ali, como... Tratam como de segunda classe, como se fossem empregados, pura e simplesmente deles, com desrespeito. Crianças jovens de 6, 7, 8 anos, já manifestando o desrespeito, muitas vezes aprendido com os pais. Então, não vai ter como corrigir depois, porque essa idade inicial ela é a chave. Sim. Depois que a criança assimila esse comportamento dos pais, porque aprendeu do exemplo dos pais, dificilmente ela não vai replicar na sociedade. Porque é fácil ensinar a criança. Se você der um exemplo bom, ela vai aprender. Né? O que você falar, ela acredita e faz. Sim. Agora, se ela vê você fazendo coisas equivocadas, ela ainda não tem essa noção de que é equivocado aquilo. Ela fala, meu pai e a minha mãe fazem, eu também posso. Eu vejo isso no prédio. No prédio tem isso. O garoto faz alguma coisa errada, a pessoa que é responsável por cuidar daquele espaço do prédio, que é um funcionário, não pode advertir. Porque o pai vai lá e demite o funcionário. Ou seja, a criança não vai aprender nunca. Só que aí a vida vai judiar, né? A vida vai ensinar, nesse né? caso, pelo menos, graças a Deus, eu dou muito, né? Agradeço muito onde eu vivo, porque a Carolina convive num grupo de pais, que a gente tem a mesma idade ali, de 8, 10 crianças. A gente tem um acordo de cavaleiros, como a gente diz, né? Que se, por exemplo, eu sair para subir em casa pegar o suco dela e a Carolina aprontar alguma coisa, qualquer um dos pais ali presente tem autoridade igual a minha para falar, não pode fazer isso, tá errado. Inclusive os vigias do prédio, e eles são muito certos nisso. Uma vez ele até falou, olha, a sua filha entrou na grama ali onde não podia. Eu falei, o que você fez? Não chamei o senhor. Eu falei, não, pode dar na chamada, com educação, não precisa fazer nada agressivo. Mas falou, sai daí que tá errado, aqui não pode pisar na grama. Pode fazer isso. Eu acho que o educar está nessa parte. É você ter essa liberdade de poder passar para as pessoas que é o seguinte, lei é lei, tem que se cumprir. Não é porque é uma criança que você vai passar a mão na cabeça e que você vai deixar acontecer. E voltando um pouquinho que o Toledo colocou, eu vejo na escola da Carolina, realmente crianças maiores, chega lá já com celularzão na mão, mochila assim, nem fala bom dia, joga o papel no chão, um pezão na cadeira. Não é isso, né? Que criança vai ser essa no futuro, né? Pois é. Essa que é a preocupação que a gente tem. Muita atenção, não é? Muita atenção. Este tema realmente dá muito pano para manga, muita conversa, e nós estamos aqui falando a respeito de comportamento. Estamos falando a respeito de exemplos, pois sabemos que a palavra ensina, mas só o exemplo que arrasta, não é? Eu quero aproveitar, isso é muito bom, hein? Não é? Só o exemplo que arrasta. Eu quero aproveitar e agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis.
Muito obrigada pela sua colaboração, pela sua doação. Sócios que estão conosco já há algum tempo, desde 2002, a Cirlei do Nascimento Okumura e a Maria Tereza Batista, sócias desde 2002. Muito obrigada. Sócios recentes desde 2017, o Will Ferrer e Edith Aparecida de Pádua, desde 2017, colaborando conosco aí na divulgação da doutrina espírita. Mas nós aqui te informamos que o boleto bancário, ele agora é diferente. O boleto bancário mudou. Então, quando você receber o boleto bancário em sua casa, ele vai estar ali com o nome de Fundação Espírita André Luiz. O boleto agora é pelo Bradesco. Nós temos algumas informações aí, podemos trazer a informação sobre o boleto bancário, turma? Boleto bancário mudou e quem vai trazer para nós aí a informação sobre o boleto bancário é o nosso querido José Damião, falando a respeito da mudança no boleto bancário. Vamos lá acompanhar. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080-616-1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972610272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. Isso aí, boleto bancário mudou, a forma do boleto e a sugestão que nós aqui trazemos com todo carinho para você. De repente, ao invés do boleto bancário, por que você não deixa a sua colaboração para débito em conta corrente ou cartão de crédito? Liga lá no telefone do Clube Amigos da Boa Nova que a turma te dá algumas orientações boas para que você possa continuar aí colaborando conosco. O telefone do clube é o 0800 12 18 38. Eu quero trazer aqui algumas participações de ouvintes. Olha, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré mandou mensagem para a gente pelo telefone do ouvinte, dizendo assim: boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Ele diz: internação involuntária de dependentes químicos. O sucesso do tratamento de um dependente químico consiste na participação plena do interessado. Ele continua dizendo: sou alcoólatra em tratamento, mas fora da ativa há 27 anos, ou seja, sem beber há 27 anos. Parabéns, ele sempre traz esse depoimento e é sempre importante para compartilharmos com as pessoas. Obrigada, Luiz. Ele diz ainda: falo com conhecimento de causa e digo, se o consentimento do dependente for ignorado e a internação for contra a sua vontade, o índice de recuperação pode ser muito baixo. Obrigada aí pela sua participação. Nós trouxemos no resumo das notícias que agora foi sancionado pelo governo federal a internação compulsória de dependentes químicos, mas vamos trazer certamente no programa Recuperação, que está na grade da Rede Boa Nova de Rádio e da TV, sempre aos sábados, a partir do meio-dia, a informação mais precisa com os nossos queridos comunicadores do programa Recuperação, tá bom? Obrigada pela participação, Luiz. A próxima questão que vamos trazer aqui, vamos falar sobre a questão da cadeirinha, a cadeirinha no carro, aquela cadeirinha que deixa a criança de até uma certa idade protegida e salva aí de algum tipo de inconveniente ou acidente. Após o governo federal apresentar ao Congresso um projeto de lei que altera o Código de Trânsito brasileiro, médicos se manifestaram contra a proposta do fim da punição para quem não usar a cadeirinha nos carros para transportar crianças. Então, a pessoa, se estivesse com a criança fora da cadeirinha, não necessariamente seria multado ou autuado. De acordo com entidades médicas e voltadas em segurança no trânsito, um estudo realizado na cidade de São Paulo mostra que 47% dos motoristas não utilizam a cadeirinha ao transportar crianças. Olha só,
47% dos motoristas. Os bancos dos carros e os cintos de segurança são projetados para pessoas com mais de 1,45 m de altura. Esta altura é atingida por volta dos 11 anos de idade para alguns. Sendo assim, para que a criança esteja de fato protegida em caso de acidente de trânsito, é essencial que ela utilize o equipamento correto para a sua idade, peso e altura. Os dispositivos, quando usados corretamente, reduzem em até 71% o risco de morte em caso de colisão. A Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e ONG Criança Segura Brasil, divulgou um manifesto contra a proposta do fim da multa. Na avaliação das entidades, o texto, que ainda deverá ser debatido e precisa ser aprovado pelos parlamentares, traz sim riscos à integridade das crianças. Começar com você, Carlos. Claro, esse é um assunto, acho que, principalmente para mim, é um assunto extremamente importante. Eu sempre coloco a minha filha na cadeirinha, porque a questão, como a própria notícia diz, é questão de segurança, conforto, até como prática, que elas vão crescendo, elas vão querendo cada vez pular para o banco fora da cadeirinha, né? Eu uso a polícia militar como exemplo. Se um dia a polícia te pegar, o papai vai ter que responder para a polícia. Só que quando passa bombeiro, CT que tem sirene, ela acha que tudo é polícia. Então ela fala, olha papai, é a polícia. Eu falei, e aí, cadê a cadeirinha? Então ela sempre entra, pede para pôr o cinto. Nem sempre é fácil, né? O cinto sempre tem que ter uma negociação ali. Mas ela acaba indo sim, ela entende. Então às vezes eu uso algum recurso de babá eletrônica, às vezes para ela entrar e começar trajeto, mas é imprescindível ela andar na cadeirinha. A gente está falando aqui do assunto que é sério, eu quis falar um pouquinho mais assim para deixar mais ameno, mas ele é extremamente sério. A gente está falando de crianças que são indefesas, muitos pais que estão fazendo isso estão colocando em risco, né, a vida delas, é um crime isso na minha visão. E tirar a obrigatoriedade, eu acho que você tá dando a chance das pessoas matarem inconscientemente, né? É que nem você não fazer mais lei antitabagismo, alcoolismo, para mim é a mesma questão. Você está dando a oportunidade da pessoa aumentar o risco de morte da criança nesse caso. O que a gente tem que fazer, se não quer ter uma obrigatoriedade, é fazer a campanha cultural, a conscientização, mostrar imagens, fazer nas autoescolas. Tem que partir tudo tem que partir para educação e respeito, né? Tudo bem que às vezes o termo obrigatório, as pessoas quando leem isso automaticamente querem fazer o inverso só pela questão ser obrigatória. Mas a gente está falando de vidas e do seu bem mais precioso. Acho que todos aqui concordam que filho é o nosso bem, o maior tesouro que a gente tem no mundo, né? Então, se você tiver um trabalho de educação feito com os pais, os filhos naturalmente vão partir para a cadeirinha. Volto a dizer, o grupo lá que a gente tem lá no prédio, às vezes a gente está carregando um para outro para a escola, tira-se às vezes a cadeirinha de um carro para pôr no outro, para justamente as crianças irem na cadeirinha. Até a gente fala, se o caso ficar um dos pais aí, vai só as crianças nas cadeirinhas. Mas, gente, sim, é algo importante, não é porque, eu vou andar 100 metros, 200 metros que pode. Não, um acidente pode acontecer, infelizmente, qualquer hipótese. A gente não pode descartar esse momento de, só até a esquina na padaria, no posto de gasolina. Não, tem que andar. É que nem a regra do cinto de segurança. A gente não coloca para sair do nosso veículo, para não vai começar a transitar, é a mesma função para mim da cadeirinha. Então, consciência, acho que tem que tocar a consciência dos pais, né? Tem que falar, olha, não é para querer te multar, não é para querer tirar dinheiro, é para querer preservar seu maior bem, que é a vida. A gente não teve essa oportunidade na nossa infância, não se tinha esses estudos, não se tinha essas cadeirinhas como tem hoje, né? A gente andava meio que à deriva no banco de trás, sem cinto, ou com cinto muito mal feito, fazia curva e ia junto, mas é o que acontece, né? Já que a gente tem a oportunidade de preservar, fazer uma forma correta, por que não? Eu acho que o ideal seria, assim, não precisar nem de lei para isso, né? Se todo mundo fosse consciente do que deve fazer, da sua missão, porque, como o Carlos disse, no tempo que meus filhos eram bebês, não existia isso ainda, não tinha essas facilidades. A gente aqui adaptava a segurança porque estava preocupado com os filhos, né, de não terem nenhum acidente com eles, né? Mas hoje que tem, então eu acho que a gente tem que aproveitar. O que eu acho também é que a gente pode facilitar a aquisição dessas cadeiras, porque elas são caras.
Na minha casa tem uma porção lá, porque os filhos os netos vão crescendo, as cadeirinhas vão mudando. Eles não têm onde pôr, vai para casa da avó, né? Então, agora até vou usar com o neto, porque aí põe no meu carro, não precisa ficar trocando de cadeirinha, né? Mas eu acho que assim, tudo tinha que facilitar, né? É a mesma história das escolas, da educação. Se todo mundo colaborasse, né? As pessoas se conscientizando da necessidade de fazer o certo. Os administradores do Estado ou do país colaborando na conscientização, no esclarecimento das pessoas e facilitando o acesso a essas facilidades, né? Toledo? É interessante, né? Porque no mundo que nós vivemos, as pessoas só entendem uma lei, né? É a lei assim que há algum tipo de sanção, de punição. Porque imagine nossa sociedade, né, num exercício filosófico. Cada um fizesse o que quisesse. Não tivesse código de trânsito, cada um dirigia do jeito que quisesse, né? Pedestres, motociclistas, cada um faria o que quisesse. Não tinha faixa nem nada. Um dia assim. Hoje não vai ter multa. Façam o que quiserem. Nossa. Né? Andem na velocidade que quiserem. Me avisa que eu não saio de casa. Não vamos sair do lugar, né? Não. Nossa, é preocupante. Então, né? enquanto nós educamos, isso é concomitante. Ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo a ser educados, nós vamos pagando as multas também quando nós desrespeitamos o direito da coletividade. Então, nesse sentido, considerando a natureza primitiva do planeta Terra, mundo de prova e expiação, é necessário que hajam leis para que regulamentem essas coisas. Então, toda vez que alguém, né, tira da sua cabeça pessoal ideias e fala assim, vamos mexer na legislação porque eu quero assim, sem um estudo técnico, sem um embasamento, porque uma lei é discussão social e estudos técnicos. Quando simplesmente, tive vontade de tirar essa lei, ninguém vai ser multado, né? Andem como quiser. Não vai ter mais exame toxicológico para os motoristas. Os que usam, eventualmente, são dependentes químicos e colocam em risco a vida de todos, não vai mais ter esse exame. Eu vou retirar, etc. Então, nós estamos vendo, segundo assim, os juristas progressistas, um retrocesso muito grande, prejudicial à sociedade, né? Saído de cabeça de poucas pessoas. Então, isso é contrário aos interesses públicos, né? Os radares, que há o desejo de se tirar todos também, eles trouxeram assim, uma preservação de vida assim, um percentual assim, surpreendente, mais do que se imaginava. Então, eu entendo que o cidadão de bem, que preserva a vida, que quer uma paz social, tem que se posicionar contra, porque é o cidadão que pressiona o Congresso, os deputados têm o direito de vetar qualquer decreto, têm direito de mudar, têm direito de legislar. Então, eu digo que o cidadão de bem, que preserva a vida, que quer uma paz social, tem que se manifestar sempre, cobrar ali seu vereador, seu deputado, para que projetos assim não passem, que sejam retirados, que sejam ali revistos em busca da paz social. Só trazendo alguns dados do que você colocou, já que você complementou com algumas outras leis, que é do toxicológico e das multas, São Paulo, 70% dos motoristas não tem nenhuma multa nos últimos 5 anos, se não me falha a memória que a notícia colocou. E 5% é responsável por mais de 15% das multas. Então, você vê como que é um número, né, bem interessante esse jogo de números. Então, conforme essas propostas que estão sendo colocadas aí, você vai estar beneficiando 5% da população e pondo em risco os outros 70% que agem sob a lei. E dos motoristas, que muitos assumem, que já não estão nem mais usando o rebite, eles já estão usando cocaína, eles assumem isso. Porque a gente, nem vou entrar no mérito aqui do uso da droga, mas é porque o sistema de frete brasileiro ele é muito ainda péssimo e o motorista, para ganhar qualquer quinhão de dinheiro, tem que se sacrificar às custas da sua própria saúde física e mental. Então, a gente tem que colocar tudo isso numa discussão e não seguir ideias de poucas pessoas e sair tirando leis ou colocando ideias, na minha visão, pífias para poder agradar uma parcela da sociedade. Quando São Paulo, inclusive, tinha nas marginais os radares com velocidades menores, que era uma questão que a OMS indicou e na época o prefeito Fernando Haddad seguiu, todo mundo criticou, dizendo a indústria das multas, a indústria dos radares. Mas é comprovado que
com as velocidades que ele estava apresentando, o número de risco de perdas de vidas era de quase a zero, né? Agora já pode andar 90 novamente e essas leis que estão vindo aí para tirar algumas coisas que já existem, que é radares, vão aumentar mais ainda o risco de imprudência na estrada, né? E interessante, quando você fala dos radares, realmente mudou a cultura, né? Você sair para dirigir, mas o interessante, quem gostou de andar a 60, continua andando a 60, vai naquela pista dos 60. Quem, de repente, achou ruim a mudança da redução da velocidade, vai ali naquela pista expressa, 90, que é a velocidade máxima. Mas é interessante como a gente consegue observar ainda pessoas que seguem ou na pista de 60, tem aquela pista de 70, por opção, porque acha que realmente ali ele está correndo menos risco de incidir em acidentes. É interessante que você fala desses 5% aí, esses 5% é que atrapalha a vida da gente, porque eles não respeitam absolutamente nada. É como os motoqueiros. Você já viu motoqueiro respeitar semáforo? Não. Já. Então, mas são poucos. São poucos, mas existem. Por exemplo, eu sou motoqueiro. Calma, vamos dividir motoqueiros e motoboys de serviço, senão vai criar uma polêmica aqui, o que eu digo assim, para quem respeita a lei, não precisa nem ter essa discussão, não é verdade? Eu falo assim, nós temos que ajudar esse povo que não respeita a lei. Não respeita. Então, nós temos, como 47% de pais que não colocam cadeirinha no carro, gente, é um número muito grande. Não é só punir, vamos usar. Eu tô na lei divina agora, sabe? Adoro. Traz aí a lei divina. Né? A lei divina não pune. A lei divina orienta, esclarece, corrige, né? Lógico que você sofre porque você escolheu errado. Mas não é punição, é correção, né? Deus não te pune, olha, eu vou te punir, vou me vingar de você porque você errou. Não. Você vai corrigir de um outro jeito aquele equívoco seu. Então, vamos ajudar esse povo a respeitar o semáforo. Eu tenho paura daqueles meninos, você anda no meio dos corredores, assim, batendo no retrovisor nosso, não, né? Você sabe que tem várias classes. Eu já levei um monte de chute de... Popularmente são chamados cachorros loucos, porque né? Popularmente, não. É que tem várias classes. Não, então. Porque você pegar também e falar assim, então os carros são exemplo. Não. Mas tem assim, os cachorros loucos de carro. Eu tenho medo, porque eu tenho que andar bem encostadinho aqui, porque eles passam, e quando passam de cada lado, falam, ai, Senhor, meu Deus. Né? Só não fecha o olho, senão você bate num deles. Não. É que você deve ter tido experiências, de repente, ruins com motociclistas, mas existem muitos motociclistas conscientes, não é, que dirigem, eu até acabo vendo alguns que fazem, ocupam espaço de um carro mesmo, né? Eles andam ali naquela velocidade constante, numa boa, tranquilamente. Se eles não são pressionados a sair daquela pista, eles seguem. Mas, claro, sempre existe aquela pessoa que vai, tanto o motorista de carro como o motorista do azar, então. Porque eu pego muito isso aí, que, ai meu Deus, eu tenho medo. Mas tem um perfil também de jovens. Se você selecionar, assim, todos os jovens aí de 18 a 30 dos carros, eles vão se aproximar mais dos motoqueiros. Sim, é uma questão de idade também. Maturidade, às vezes, né? Mas então, precisa orientar essa gente. Acho que a única questão que tem que ser discutida aí de avanço de semáforo, que eu sempre coloco, quem mora nas grandes cidades e mora em, às vezes, bairros mais periféricos, eu concordo que depois de um certo horário, depois das 22 horas... Então, assim, eu estou colocando o seguinte, mas existe a maneira de se fazer isso, e não simplesmente continuar constante com o sinal, se está verde, vai o vermelho, ela passa. Não, diminui a velocidade, verifica se não está passando em outro veículo. Não, que eu já consegui de ver pessoas que não freiam, ela vem para esse vagão de trem, né? Vai embora, né? Por falar em frear, eu que vou freá-lo aqui no seu comentário para trazer a previsão do tempo hoje lá para Três Corações. Olha, sem previsão de chuva para você que está aí em Três Corações, temperatura máxima de 21 graus. Para você que está em Guarulhos, sol, tá gostoso lá fora, mas na sombra tá frio, né? A previsão máxima hoje 23 graus. E para você que está em Sorocaba, sol também entre nuvens e a previsão de 23 graus. Sorocaba, que ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, olha, um shopping distribuiu canudos de inox para consumidores. Olha que interessante, os canudos de plásticos
são dos elementos que prejudicam a vida marinha e poluem os oceanos. Como forma de contribuir com a preservação ambiental, o Shopping Cidade Sorocaba distribuiu cerca de 500 canudos de inox aos visitantes do empreendimento. A ação, segundo o gerente de marketing do shopping, visou incentivar o consumidor que já se mostra atento à questão da sustentabilidade a não mais usar canudos plásticos. Os visitantes do shopping mostraram-se receptivos com a iniciativa. E nosso destaque hoje de Sorocaba é para esta ação sustentável que ocorreu no Shopping Cidade Sorocaba ainda na Semana do Meio Ambiente. Quero agradecer aqui a participação do Carlos, da Isilda e do Toledo no Jornal desta tarde. Obrigada. Eu agradeço muito. É sempre uma alegria, né? Boa tarde a todos. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se ele quiser. É isso aí, ele há de querer agradecer aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, agora Jefferson Carvalho, passou por ali também, olha lá, Wilson, tem a Fernanda Lima, Jefferson Silva, Boris Marcel, a turma da técnica que nos permite chegar com voz e imagem até você, atendendo o telefone do ouvinte. Margarete, rapidamente, olha, ela recebeu aqui uma mensagem pelo WhatsApp da Maria Aldana do Jardim Tremembé, dizendo que mesmo o índice de recuperação sendo baixo, ela diz que vale a tentativa, que ela é a favor da internação compulsória. É essa a Maria Aldana do Jardim Tremembé. Obrigada pela participação. Vera Lúcia também nos ajudando, Ezequiel Salles. Jornal Nova Era volta amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.